noite com um textinho. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e não à sua igualdade. A beleza da vida está no ato de todos serem diferentes e terem algo de novo a nos ensinar. Coopere abrindo-nos para esse mundo novo de vivências altruístas e ricas de diversidade. É o desafio de conviver bem com a particularidade alheia, sem querer arrogantemente adaptá-la à nossa visão pessoal. Então eu convido a todos que fechem seus olhos, elevem seu pensamento a Deus. E vamos agradecer por mais esse encontro, por essa oportunidade de estarmos todos juntos aqui nesta casa. Em nome de Jesus, em nome de Deus, nosso Criador. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por tudo, pela nossa saúde, pela nossa semana, pelo nosso convívio. E que nessa noite, essas palavras entrem em nosso coração, em nossa mente, podendo nos alertar e nós aprendermos cada vez mais. Muito obrigada, Mestre, por tudo. E que assim seja. Então, uma boa noite a todos, né? Os encarnados, também os desencarnados, que a gente não os vê, né? Mas que com certeza estão presentes. Eu escolhi um tema, né? Vem chegando o final de ano, né? A gente passa por uma correria muitas vezes, né? Todo mundo está muitas vezes, às vezes ansioso, né? Pela virada do ano, né? E muitas vezes existem alguns percalços, né? Acontecem tribulações entre as pessoas, né? E daí eu resolvi trazer o que o Espiritismo nos recomenda. E até um pouquinho mais acima, até o que Jesus mais ou menos fala pra gente, né? Eu escolhi hoje é Injúrias e Violências, né, do capítulo Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Né? Então é recomendação para a gente buscar, né, a brandura, a pacificidade, né, a calma, né, a tranquilidade em tudo na vida. Então daí esse capítulo começa assim, Injúrias e Violências. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. São Mateus capítulo 5, versículo 4. Daí outra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Né? São Mateus também, capítulo 5, né? Versículo 9. Perdão. Aprendestes que foi dito aos antigos, não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo seu julgamento. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. São Mateus também, versículo 21 a 22, né? E agora vem a explicação dos Espíritos, né? Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês, com respeito ao seu semelhante. Raca era entre os hebreus um termo de desprezo que significava homem de má conduta e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Ele vai mesmo mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, sois louco. Então, aqui vem falar a respeito, né, que toda violência, boa noite, né, toda forma de violência, né, ela é condenável. Aqui vem falar a respeito assim que o nosso proceder diante das adversidades, das ocasiões,
todas as circunstâncias, a gente deve pensar muitas vezes no nosso próximo. Se aquilo que eu fizer, será que vai fazer bem àqueles que estão à minha volta? Não. Seria o mais correto. Mas, no entanto, muitas vezes a gente age precipitadamente, né? A gente escolhe mal os nossos atos, né? E daí nos recomenda aqui, né, que, como é o título do capítulo, né, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Eu estava vendo agora há pouco uma palestra do Raul Teixeira, e ele salienta, até recomendo assim, quem puder ver, tem no YouTube, a respeito, né, fala dos brandos e pacíficos. O Raul Teixeira tem 2 partes, são 2 palestras que ele fez, é um pouquinho longo, mas vale muito a pena. Ele traz assim que o brando é aquela pessoa que é equilibrada, é aquela pessoa que ela tem um certo discernimento, ela tem um autocontrole em tudo da vida. Ele até pergunta pra gente: vocês são brandos? E a gente pensa, aquela pessoa que é calma. Não. Aquela pessoa que ela é equilibrada em tudo na vida. E ele pede, daí ele vai um pouquinho ali adiante, né? Ele fala a respeito dos pacíficos. É bom que a gente separe o pacífico do passivo. O passivo é aquele que deixa as coisas passarem, que nada importa para ele. O pacífico, e ele vai até um pouquinho além, o passivo, ele chega a ser, como é que ele colocou? Chega a ser, agora me fugiu a palavra, mas o passivo, ele é, bom, enfim, o passivo ele falta coragem a ele. Enquanto que o pacífico, ele é corajoso, mas ele não devolve na mesma medida que ele recebe. O pacífico, ele não faz guerras. Ele não quer o mal do seu irmão. Ele trabalha para que haja paz. E daí o Raul Teixeira, a respeito, ele comenta a respeito dessas violências que existem hoje no mundo, que sempre houve. Que hoje eu estou falando sobre as injúrias e a violência, né? Ele comenta a respeito que a violência, qual o melhor método da gente evitar a violência? Ele cita que o melhor modo da gente evitar a violência é a educação. É aquela criatura, muitas vezes, que ela é educada, muitas vezes dentro do lar, né? Os pais, muitas vezes, impõem limites. Começa dentro do lar da gente. Ele citou uma parte que fazia mal aos bichinhos da casa, que o irmãozinho pegava, muitas vezes, o fósforo que estava recém-apagado ali, ia lá do irmãozinho e encostava, ainda quente, né, o fósforo. E ele separa. Isso são atos de crueldade já. E daí começa ali a educação dos pais, deve ser assim: não faça isso com o bichinho. Não faça isso com o teu irmão. Né? O que tu acharia se te fizessem isso? E a violência, se tu for ver,
a violência, quem é violento, muitas vezes ele tem uma insatisfação dentro de si. É alguma coisa que não foi resolvida no seu interior. E muitas vezes ele resolve tudo, muitas vezes no grito. Para ele, muitas vezes, é na força que se resolve as coisas. Por que eu estou colocando isso? Porque o brando ele tendo o equilíbrio, ele não utiliza a força. Né? Tudo tem um porquê. Ele prefere a racionalidade ao invés da força. Aqui comentou a respeito, né, que muitas vezes na sociedade lá em Israel, enfim, nessa época, né, muitas vezes existe um mal entendido entre as criaturas, um falava com o outro o termo raca, que significa homem de má conduta, alguém que não presta. E se falava, né, que nem disse aqui, né, se cuspindo no chão e ainda virando a cara. Olha quanto que é um termo de desprezo. Né? Então se condenava, Jesus quis dizer isso, né? Olha, ele deixou essa parábola, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Ou seja, ele quis dizer que a quem alcançar o equilíbrio, quem conseguir alcançar a evolução, permanecerá na terra. Então, para nós, assim, que somos aprendizes aqui nesse planeta, né, somos viajores, né, porque aqui está destinado a ser um planeta de regeneração, porquanto ele é ainda um planeta de provas e expiações, é um planeta muitas vezes que tem muitas imperfeições ainda, né, nos seres que aqui convivem. A gente vê muitas violências, muitas injúrias, né, às vezes muito desprezo entre as criaturas. Né? Se recomenda que a gente faça a nossa parte. Se alguém me falou alguma coisa que eu não gosto, né, alguém às vezes provoca a gente, aquela pessoa que fica alfinetando muitas vezes, deixa passar. Às vezes a pessoa não está num bom dia. Às vezes ela está passando por dificuldades na vida. Né? Então deixa passar. Não devolve na mesma moeda. E esse esforçozinho que a gente faz, a gente está trabalhando um grande sentimento dentro do nosso coração, que é o perdão. É perdoar aquele que muitas vezes nos ofende. Isso está no Pai Nosso. Né? Então, para nós é uma recomendação para a gente. É legal que a gente tenha mais calma, mais tranquilidade nas questões da vida. Que tudo se resolve, que se resolva numa boa. Então, por isso se pede essa paciência, essa afabilidade que diz aqui no início. Né? Daí continua. Ó. É evidente que aqui, como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa, é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Né? Então aqui, por que se reprova tanto? Né? Para a gente ter muito cuidado com o que a gente fala para o nosso próximo. É que muitas vezes a gente não consegue juntar o que a gente disse. Né? A gente está às vezes com a cabeça quente,
né, nesses momentos muitas vezes foge coisas da gente. E essas palavras muitas vezes a gente não consegue juntar mais. Então, por isso que tem um certo tato quando formos resolver todas as questões. Né? Não tomar decisões com a cabeça quente. No fervo ali, é melhor a gente não tomar decisões. Porque certamente a gente não é brando ainda. Né? A gente está longe ainda da brandura. Né? O Raul Teixeira fala até ele pede assim, mas aquela criatura é branda? Né? Ele cita assim, aquela criatura que é branda, além de equilibrada, ela pensa no próximo. O brando, ele não é egoísta. Ele citou do condomínio lá que ele morava, né, que muitas vezes tinha que pagar o condomínio ali. Né, tava lá as despesas do mês. Ele colocava lá, né, que tinha que pagar, né, um tal dia. E ele falava a respeito daqueles que não pagavam o condomínio, esperavam ir para a justiça. Né? Quem é brando, pensa no próximo. Se eu não pagar a minha parte, alguém vai ter que pagar a parte do condomínio. Vai ficar por restante. Né? Ele fala do equilíbrio das contas dentro de casa. Né? Ele citou que ele era funcionário público, ele recebia, né, ali pelo dia 2 ou 3, né, e as contas venciam dia 10. E ele ia pagar as contas no dia 10, às 3 da tarde, antes que o banco fechasse. E daí ele dizia assim, mas como? Por que o banco fecha às 4? Né? Ele recebeu dia 2 ou 3, e ele teve todos esses dias para pagar essa conta. Né? Então essa imprevidência, ele cita assim, que chega a ser até de certa forma, né, uma certa falta de consenso, né, da criatura, né, de amadurecimento, talvez. Né? E o brasileiro diz que tem muito disso, né, a gente deixa tudo para a última hora. Né? Então a criatura que é branda, ela é equilibrada, ela pensa no próximo e ela não é egoísta. Talvez pedem para a gente, né, se somos isso, a gente almeja isso. A gente almeja o equilíbrio. Né? Mas ainda não temos o total domínio das nossas ações. E os nossos esforços devem ser voltados para isso. Para que a gente encontre esse meio termo de vida. Para que tudo, né, fique mais tranquilo à nossa volta. Buscar a paz. Essa é a criatura branda. E a criatura pacífica, é aquela criatura que ela quer o bem de todos. Ela trabalha em prol disso. Só que ela não deixa passar tudo. Por exemplo, ela vê alguma coisa que não está certa e ela trabalha para que aquilo ocorra de uma forma pacífica entre as criaturas, que tudo dê certo. Essa é a criatura pacífica. E daí por que herdarão a terra? Porque são os que evoluem. Né? São os que estão buscando a evolução. Tem mais uma partezinha? Terminar, deixa eu ver se dá tempo. Mas o que diz Jesus por essas palavras? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Tendo ele dito para renunciar aos bens do mundo e prometendo-os do céu? À espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Somente ele recomenda não ligar a estes últimos mais importância do que os primeiros. Ou seja, né, que a gente dê mais atenção, né, aos bens quais são os bens que são os do céu? O que a gente leva daqui? Né, são os nossos atos, né, é a nossa convivência, né, o que a gente fez na vida? E os bens da terra, o que são? São os que ficam aqui. Toda a parte material, inclusive o nosso corpo físico, fica aqui.
Jesus não quis dizer que a gente não precisa dos bens daqui. Não, ele pediu para que a gente encontre um equilíbrio, né, entre o material e o moral. Né? Eu gosto sempre de citar aquela fórmula da felicidade, né, que o objetivo, você pergunta para quem tu quiser, aqui na Terra, qual que é o teu objetivo? A maioria vai responder: eu quero ser feliz. Eu quero buscar a felicidade. E a fórmula da felicidade, ela consiste nisso: posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro. A posse do necessário é um grande entrave para nós, que muitas vezes a gente sempre busca, almeja mais. E até é bacana, existe o progresso material, é bacana. Só que ele não deve ser o motivo da gente aqui na Terra. Por exemplo, eu estou no meu lar, né? Às vezes é um lar assim que não é tão equilibrado, né? As criaturas que lá estão muitas vezes se digladiam e se chamam de nome, e é um entrevero dentro do lar. Mas, no entanto, né, estão indo bem, os negócios vão bem, beleza, tudo convive numa boa. O que acontece? O objetivo maior dessas criaturas aqui na Terra, muitas vezes era a busca do perdão entre elas. Porque diz que a família da gente é um verdadeiro laboratório. Não é à toa que elas vêm no mesmo lar. Então, muitas vezes, uma calma, assim, para resolver uma pendenga, alguma coisinha assim dentro do lar da gente, né? Mais tranquilidade, aquela alfinetada que às vezes tu levou, deixa passar. Existe um momento propício para as criaturas conversar. Não é no meio assim, alguém que já está passando por um perrengue muito grande, a gente vai lá muitas vezes alfinetar mais a criatura, chega a ser, né, desumano da gente. Então existe um momento certo para a gente ir até a criatura conversar. Ó, o que aconteceu? Vamos tentar resolver uma boa isso aí. Essa busca, muitas vezes, por entendimento, é o que a gente mais necessita. Porque a gente não sabe o que a gente fez no nosso passado. As criaturas que vivem no meu lar, né, os meus familiares, ninguém está a passeio aqui na Terra. Né? Todos nós estamos em aprendizado. Né? A gente deve ter um pouquinho de cautela no que a gente profere ao nosso próximo. Não precisa ser fora do lar, não precisa ser só na rua. Dentro do lar a gente deve ter uma atenção especial para que as criaturas que ali convivam em paz. Para que o lar da gente seja um lugar gostoso da gente voltar. Né? A gente volta, é um templo sagrado. Eu gostaria tanto de estar em casa. É um lar harmonioso de vocês? Convivem em harmonia todas as criaturas? A gente deve medir esforços para que isso ocorra. Para que seja tranquilo. Para que não ocorram mais injúrias, nem violências. Esse deve ser o motivo da gente. O material vem conforme a nossa necessidade. Não que a gente não deva se preocupar com ele. Não, hoje não preciso trabalhar. Deus vai me prover. Não, tudo bem. O material não é tão importante. As pontas batendo no final, né? Então é complicado, a gente precisa do material também. Mas não deve ser o motivo maior da gente aqui na Terra. Isso que Jesus quis dizer pra gente. Eu dei para terminar o textinho, ó. Por essas palavras, ele quer dizer que até esse dia
Os bens da terra estão assambarcados pelos violentos, em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos. Que a estes frequentemente falta o necessário, enquanto que aos outros tem o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita, na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e da caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei de progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz, pela expulsão dos maus. Ou seja, por isso que você pede que a gente mova os nossos esforços para tentar ser melhor. Que a gente busque a evolução aqui na Terra. Busque tentar ser um pouquinho melhor. Esse é o objetivo da gente aqui, é buscar a evolução. Ser feliz? Também. A gente aqui diz que não é um mundo feliz, mas a gente pode ter uma relativa felicidade. Cuidar no que a gente fala do nosso próximo, ao que a gente pensa. A gente deve ter um certo zelo nessa parte, que o pensamento da gente ele é muito rápido. Por exemplo, eu estou muitas vezes pensando mal de alguém. Opa! Aí a gente deve ligar aquela lâmpada vermelha, aquela luz vermelha assim. Não é aí o caminho. Tudo que eu faço vai e volta para mim. É lei de ação e reação isso. Se o meu pensamento... mas eu estou só pensando, eu não vou realizar isso. Pensamento, ele toma forma, ele plasma. E muitas vezes ele toma certas dimensões que atingem aqueles que estão sendo mentalizados. Então, cuidado ali. Opa, estou pensando mal, vou fazer algo melhor. Ou não quero pensar mal dessa criatura. Vou fazer alguma coisa, vou mover meus pensamentos para algo melhor. Isso seria um objetivo para a gente, É difícil, Então, fofoca, tudo que deprecia alguém, tem um certo zelo. Tem o homem de bem aqui na Terra. Esse homem de bem é aquele que ele é disciplinado. Ele cuida dos pensamentos, ele cuida do que fala o seu semelhante. Ele busca essa lei que fala aqui de Jesus, a lei de amor. Ele ama seus semelhantes. E esses serão os que vão herdar a terra. Aqueles que não se adaptarem, no final dos tempos, eles terão que recomeçar a sua tarefa. Muitas vezes em um plano mais inferior do que esse da terra que a gente conta. Para que aqui se torne melhor, que aqui se torne um planeta de regeneração, os que aqui convivem têm que melhorar. Muita gente espera, A gente vê assim os mais velhos falando muitas vezes é o final dos tempos. A gente vê isso muitas vezes sendo comentado, Ninguém sabe quando vai se tornar um planeta de regeneração. Foi perguntado ao Chico, Chico, quando que vai se tornar um planeta de regeneração? E ele disse, olha, vai ser entre o ano 1000 e o ano 3000, mais ou menos. Ele ninguém sabe, depende dos habitantes da Terra. Então, mais tranquilidade, mais carinho em tratar com lealdade, mais lealdade entre as criaturas. Não vou fazer isso que vai prejudicar a pessoa. Não vou fazer isso porque certamente vai prejudicar outras pessoas que eu nem conheço muitas vezes. Então,
Então, essa só uma dica, uma recomendação do Espiritismo para nós. Está estourado o nosso tempo. Gostaria de agradecer a todos pela atenção, né? Lembrando algumas ferramentas, né, para a gente, uma das mais valiosas que a gente tem, né? Se a gente está passando por momentos difíceis, né, dificuldades de todas as ordens, lembrar de fazer uma prece a Deus, ao Mestre Jesus, aos benfeitores amigos. Nós estamos estudando a respeito, quem tiver a oportunidade de estudar o Espiritismo, nós estamos estudando no Livro dos Espíritos, fala a respeito do guardião da gente, do anjo da guarda, que todos nós temos. E fala assim, ó, a gente pode pedir, né? Muitas vezes a gente está passando por um impasse grande na nossa vida, né? Ajuda de Deus, em forma de prece, em forma de vem para nós o que a gente merece, sempre. Agradeço a atenção de todos, né? Tem uns breves, né, lembretes, ó. Tem a campanha espírita permanente de conscientização ecológica, né? Está lá no site www.harmoniaeluz.com.br, né? Continua a campanha de tampinhas, né, e cartelas, né? Que quem consegue arrecadar em casa, juntar, né, trazer para o centro, né? E depois é destinada a essas instituições, como a Domus, a Engenharia Solidária, né, a APECAM, né, Cartelas do Bem, né, também, né? Só se pede para separar as tampinhas das cartelas, né? Deixar em sacolas separadas. Né? A Biblioteca Espírita, né? Para quem precisar, né? Temos diversos formatos de livros, vários tipos de várias literaturas, né, na casa. Vale muito a pena, né? É como o Leonardo, né? Geralmente ele está um pouquinho antes das 7h30 aqui daí, né? E demais informações, tudo no site www.harmoniaeluz.com.br, ou também tem no Insta, né, e no Face, né, @Centro Espírita Harmonia e Luz. Eu agradeço a todos pela atenção. Vamos fazer uma breve prece sobre agradecimento. Sendo assim, obrigado, Pai, por tudo. Obrigado por mais essa noite. Obrigado por essa doutrina, por esses lembretes que são trazidos até nós. Pedimos para que possamos, logo após os passes, retornarmos aos nossos lares, melhores que quando aqui aportamos. Pedimos para que esses lembretes que a gente possa levar conosco e no dia a dia tentar aplicá-los. Muito obrigado, Pai, por tudo. Obrigado, amigos, por esse ambiente que é preparado muitas horas antes para nos receber a cada vinda nossa aqui. Obrigado, Pai. Obrigado, Mestre Jesus. Que sempre se faça a Tua vontade, ó Pai, e não a nossa. Que assim seja.